Olá a todos, bem-vindos a mais uma aulinha de doutrina, hoje sobre o sacramento da Eucaristia, um sacramento central na vida do cristão católico. Então, esse sacramento ele foi instituído na Quinta-feira Santa. Então, quando Jesus ele morreu na sexta-feira. Um dia antes da morte de Jesus, que foi na quinta-feira, ele instituiu a Eucaristia. Um dia, 2 dias, 3 dias depois, né, que a gente sexta, sábado, domingo, no terceiro dia ele ressuscita, né? Então, na quinta-feira antes da paixão e morte de Jesus, ele institui esse sacramento, quando ele tem a última ceia com os discípulos. E qual que é a matéria, né? Eu comento com vocês que todo sacramento tem uma matéria, né? Algo físico. No caso é o pão e o vinho, né? Por que o pão e o vinho? Porque eles são frutos do trabalho humano e eles têm uma prefiguração aí da própria oferta de Cristo, né? De Cristo se ofertando na cruz por nós, né? Ele morreu por nós. Então, o pão e o vinho representam aí também não só o trabalho humano, mas também essa questão da prefiguração da própria oferta de Cristo, né? A gente, o ser humano trabalha e oferece o trabalho a Deus. Então, Cristo, ele se oferecendo o seu próprio corpo e o seu próprio sangue para nossa salvação. Então, a Eucaristia, ela é fonte e ápice de toda a vida cristã. Então, se tiver algo muito importante para a gente falar sobre a fé cristã católica, é a Eucaristia, é o centro da nossa vida. Então, todos os outros sacramentos acabam se tornando ligados de alguma maneira a esse sacramento. E toda a igreja se dirige, né, digamos assim, se ordena ao redor do sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque a Eucaristia é o próprio Jesus Cristo. Então, nas outras religiões, a gente tem aí outras religiões evangélicas que tem também o rito da Eucaristia. Qual que é a diferença para a religião católica? É que na religião católica a gente tem o que acontece que a gente chama de transubstanciação. Então, aquele pão e aquele vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Então, não é simplesmente um pedaço de pão e um pedaço de vinho, como acontece nas igrejas evangélicas, né? Que eles fazem uma representação da última ceia. Na Eucaristia católica, é de verdade o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Prova disso estão aí, vocês podem procurar na internet, eu posso colocar links aqui nos comentários, diversos lugares do mundo que aconteceu de as pessoas duvidarem que o corpo, que a Eucaristia, que o pão e o vinho eram realmente o corpo e sangue de Cristo, e aí aconteceram o que a gente chama de milagres eucarísticos. Milagrosamente, aquele pedaço de pão se transformou num pedaço de carne humana e foram fazer os estudos, e o vinho em sangue, e foram fazer estudos e descobriram que aquela carne humana, aquele sangue, especialmente era o mesmo sangue do Santo Sudário. E aquela carne humana era uma carne ali que tinha ali um pedaço do tipo sanguíneo também, que era do sangue do Santo Sudário. Então, assim, é real isso, né? Para quem não acredita, cientificamente é comprovado, e esses milagres só acontecem na Igreja Católica. Eu nunca vi nenhuma outra igreja que aconteceu um milagre desse. Então, em vários lugares do mundo, tá? Existem milagres eucarísticos que já ocorreram em vários lugares do mundo em diferentes épocas. Então, a Eucaristia é isso, né? O próprio corpo e sangue de Jesus. E através dela, quando a gente recebe esse corpo e esse sangue de Jesus, a gente está entrando numa união profunda com Jesus. É como se a gente tivesse unido com Jesus. A gente une o nosso corpo e a nossa alma com aquele pedacinho ali de Jesus que ele está entregando pra gente. Na verdade, não é um pedaço, né? Está se entregando por inteiro pra gente, né? Mas ele está ali se entregando por inteiro pra gente. Então, a gente, de certa maneira, a gente está antecipando o que é o céu, né? Porque o céu é o que? É a gente estar plenamente em Deus e Deus plenamente na gente. Então, a gente está antecipando isso. E como que a Eucaristia se desenvolve, né? Simplesmente você vai lá e já recebe, você compra um pedaço de pão e é aquilo a Eucaristia? Não. A Eucaristia, ela se desenvolve dentro da Santa Missa. Então, a missa, ela tem uma estrutura de 1 hora aproximadamente, durante a semana é mais rápido, é 30 minutos, mas tem uma estrutura do quê? Que prepara a gente para receber Jesus nessa forma de corpo e de sangue. Então, a gente tem ali leituras bíblicas, a gente tem o padre comentando um pouco essas leituras bíblicas e a gente tem a oração eucarística, que é onde acontece essa transubstanciação, que é essa mudança daquele pedaço de pão e daquele tanto de vinho em corpo e sangue de Jesus. Mesmo que a gente não consiga enxergar ali está o corpo e sangue de Cristo.
Então, Cristo, é claro que ele está presente na oração, ele está presente na palavra, ele está presente nos pobres, mas ele está presente, sobretudo, de maneira única na Eucaristia. Então, tem gente que fala, mas Jesus também está na oração, também está no pobre, tá, mas na Eucaristia ele está presente de uma maneira única, né? Então, verdadeiramente, ali naquele pão e no vinho, estão realmente contidos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Então, algo importante, né, que é legal a gente falar, quais são as condições para eu receber Jesus na Santa Eucaristia, né? O que eu preciso para receber Jesus na Eucaristia? Então, em primeiro lugar, você tem que estar em estado de graça. O que é isso? É você não ter cometido pecado mortal. A gente vai falar no sacramento da confissão sobre pecado mortal, mas você não pode estar em pecado mortal. Por quê? Porque pecado mortal, ele deixa a nossa alma suja, né? Então, como você pode receber Jesus com a sua alma suja, né? Como você for encontrar algum rei, alguma pessoa importante vestido com chinelo e tudo sem tomar banho, não faz sentido. O segundo ponto é estar com roupas adequadas. Eu já fui em missa que as pessoas estavam de biquíni na missa, tipo, é o cúmulo do absurdo. Assim, a gente tem que estar com uma roupa decente, né? Se você vai trabalhar, você não vai trabalhar com decote, você não vai trabalhar de bermuda e chinelo, você vai trabalhar com uma roupa adequada. Imagina então para receber Jesus, né? Que é o Rei dos Reis. Então, como que você vai estar vestido? Se veste de uma maneira adequada. Antigamente, né, eu sou do interior, vocês já perceberam pelo meu sotaque. Então, lá no interior a gente tinha roupa de missa, né? Então, você tinha a roupa que você usava durante a semana e você tinha a roupa que você ia na missa. Então, isso é uma delicadeza, né? Um cuidado, é você ter uma roupa bonita, especial para receber Jesus na Eucaristia, para ir na missa. E por último, você observar o jejum eucarístico. O jejum eucarístico, o que é? É você ficar um tempo sem comer nada, né, de preferência sem só beber água ou algum remédio, mas não beber nenhuma bebida alcoólica, suco, essas coisas. É você ficar um tempo sem comer nada, como se fosse em preparação mesmo para receber Jesus na Eucaristia, né? É uma preparação, uma delicadeza para receber Jesus. Esse jejum eucarístico, ele já mudou o tempo ao longo dos anos na igreja. Hoje, o jejum eucarístico recomendado é de aproximadamente 1 hora antes de receber Jesus na Eucaristia. Então, se você vai na missa, a missa tem duração de mais ou menos 1 hora, se você não comer nada mais ou menos antes de começar a missa, até o horário da comunhão, você vai ter já feito esse jejum eucarístico, tá? E quais são os frutos, as consequências da comunhão, da Eucaristia? Então, o primeiro é uma maior união com Jesus, a gente se sente mais unido a Cristo, a gente sente, a gente sente que a gente está mais perto do céu, é algo inexplicável você receber a Eucaristia, é uma coisa muito boa. Você aumenta e renova as graças do batismo, ok? Então, aquelas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, são aumentadas e renovadas quando você recebe a Eucaristia. A Eucaristia, quanto mais você comunga, menos você comete pecados mortais, né? Então, quanto mais você recebe a Eucaristia, menor a chance de você cometer pecados mortais e maior a chance de você ser uma pessoa melhor, de você lidar com as pessoas de uma maneira melhor, de você ser uma pessoa santa. O que é uma pessoa santa, né? Uma pessoa chata que fica com cara ali de que não comeu e não gostou? Claro que não, né? Uma pessoa santa é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre, é uma pessoa bem resolvida, é uma pessoa que trata todo mundo bem. Quem foram os santos, né? Os santos foram pessoas maravilhosas, foram pessoas incríveis. Então é isso que a Eucaristia faz pela gente, né? Quanto mais próximo de Deus você está, uma pessoa melhor você é. Ser uma pessoa boa, tem gente que às vezes confunde, acha que pessoa boa é pessoa boba, né? Uma pessoa trouxa. Não é isso, né? Uma pessoa boa é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem resolvida. Então, quanto mais perto de Deus você está, mais bem resolvido você aos poucos vai se tornando, né? Você vai aos poucos na sua vida sentindo as coisas mudarem. Então é uma coisa assim que eu não sei explicar, só quem recebe mesmo a Eucaristia, principalmente quem recebe diariamente a Eucaristia, sente isso. Então, o que a igreja fala pra gente, né? A igreja sugere que toda vez que a gente assistir a missa, a gente comungue, se você tiver nas condições adequadas para isso. Se você tiver cometido pecado mortal, não tiver no jejum eucarístico, então, claro, não comungue, né? Mas a sugestão é que a gente tem, como eu falei para vocês nos 3 primeiros mandamentos, a gente tem a obrigação de participar da missa, pelo menos no domingo e nos dias festivos, né? Os dias festivos são alguns dias prescritos aí pela igreja. Por exemplo, dia 8 de dezembro é dia de Imaculada Conceição, é um dia que é obrigação ir na missa. Dia 1º de janeiro também, dia de Nossa Senhora, é obrigação ir na missa. Então, Natal, enfim, tem alguns dias aí que são obrigações a gente ir na missa. Então,
A sugestão, o pedido da igreja é que a gente receba a Eucaristia pelo menos aos domingos e nessas ocasiões festivas, ou em outros casos que pelo menos você comungue ao menos uma vez por ano. Agora, vai aí a minha experiência de cristã. Comungar todos os dias é muito melhor, né? Não sei quem aí já teve a oportunidade de participar da missa diária, ou mais de uma vez na semana, pelo menos, faz muita diferença na nossa vida, tá? Se você não conseguir participar da missa diária, pelo menos cumpra o que a igreja pede, que é ir à missa aos domingos, uma vez na semana. Acho que é isso, acho que falei de uma maneira resumida tudo tudo que pede esse mandamento. Dúvidas que possam surgir. Quem pode instituir o sacramento da Eucaristia? Só os sacerdotes, tá? Ministro da Eucaristia, diácono, não podem ser leigos, não podem celebrar, eles não têm esse dom de transformar, de serem usados por Jesus ali para transformar o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Só o sacerdote pode fazer isso, só o sacerdote tem esse poder, né? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida sobre esse sacramento, se alguma coisa não ficou clara. Se tiver, deixa nos comentários, eu vou tentar responder, tá bom? Muito obrigada!